Após o Superior Tribunal de Justiça determinar que o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, indenize Lula em R$75 mil pela coletiva com auxílio de PowerPoint, o grupo de juristas aliados a Lula, o Prerrogativas, comemorou a decisão. Em mensagens no WhatsApp, o coordenador do grupo, Marco Aurélio de Carvalho, classificou a vitória do petista como uma reparação e resposta a uma grande injustiça. Ironizando o ex-procurador, o advogado concluiu dizendo, abre aspas, a decisão deveria ser colocada em um PowerPoint, fecha aspas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, nesta quarta-feira, Deltan Dallagnol se disse indignado com as sentenças dadas pelas cortes superiores aos condenados na Lava Jato e afirmou que tanto os investigadores quanto os brasileiros são os que pagam por essas decisões. A minha reação é de absoluta indignação, Thiago. O que a gente vê acontecendo na Lava Jato é vários corruptos sendo livrados e sendo feitos impunes pelo STJ e pelo STF. Nesse caso específico, o ex-presidente Lula ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias, não só por sítio, não só por triplex, mas por corrupção na Petrobras de dezenas de milhões de reais. E ele foi colocado impune pelo STF e agora quem tem que pagar somos nós, os investigadores, as pessoas que trabalharam nesse caso e a sociedade brasileira que paga pelos crimes. Augusto, quero ouvi-lo. Bom, eu costumo dizer que a escolha do advogado no Brasil serve como prova do crime, né? Então, no dia em que eu escolher para me defender e contratar para me defender o advogado Marco Aurélio de Castro, podem ter certeza que eu sou de Carvalho, podem ter certeza de que eu sou culpado. Repito, se eu sou inocente, eu peço a algum parente que me defenda. Sou inocente, vou ganhar fácil. Agora, se eu contrato um Cacai da vida, ou esse aqui, Marco Aurélio de Carvalho, podem me prender. Não precisa nem julgar. Porque se eu procuro esse cara é porque é grave o que eu fiz. Esse grupo Prerrogativas, e certamente podia completar o nome com Prerrogativas dos criminosos, Prerrogativas da bandidagem. Esse grupo é liderado pelo advogado Maris, que soltou uma das frases mais cafajestes do ano, num país onde não faltam frases cafajestes. Foi ele que disse, prender por quê? Prender por quê? O crime já foi cometido. Quer dizer, então, se o sujeito estuprar alguém da família de um advogado do Prerrogativas, tem que ver aí se ele adivinha o momento do crime, porque depois de consumado, ele pode ouvir essa frase, prendeu por quê? Então, quando um país começa a prender os responsáveis pela punição da bandidagem, aí você tem a vitória no fim do faroeste brasileira, do bandido que perseguiu durante o filme todo o xerife com a ajuda do juiz. Isso é a justiça brasileira nesse momento. O grupo Prerrogativas comemorou, mas há o que comemorar nessa história, Ana? Não há nada o que comemorar. O grupo Prerrogativas, eles podiam trocar o nome para Narrativas, né? Porque eles só inventam. Eles tentam emplacar aí uma série de manchetes e falácias exatamente para mobilizar o consórcio, em uma homenagem ao nosso querido Fiuza, que não está presente hoje, para o consórcio aí alimentar, se retroalimentar e alimentar esses políticos. Agora, eu estava discutindo sobre isso com um amigo ontem e me incomoda muito, Aros, desde o começo, o silêncio de Sérgio Moro, o silêncio do próprio Dallagnol, quando as inconstitucionalidades por parte desses ministros do STF, também do STJ, do TSE, quando essas inconstitucionalidades, elas não apenas saíram do armário, mas encontraram uma porteira aberta, né, como nós costumamos falar lá em Minas. E foi uma onda de inconstitucionalidades e esses ministros sem o menor medo do Senado, sem o menor medo de processos de impeachment, como se não houvesse amanhã, só dobrando a meta, né, para usar a nossa querida, saudosa Dilma,
só dobrando a meta. E aí esse meu amigo comentou, bom, mas eles poderiam ser presos, né? Sérgio Moro, Dallagnol, esses membros todos da força-tarefa da Lava Jato. Mas eu acho, Aros, que se isso acontecesse, a comoção nacional, a comoção pública seria gigantesca, porque a Lava Jato deixou um legado muito importante para o brasileiro sentiu o gostinho de ver corrupto na cadeia, de ver político que sempre passeou aí pelas avenidas da impunidade, preso, sem partido, PT, PMDB, daqui, dali, governador, presidente, prefeito. Então, a Lava Jato deu um suspiro de esperança ao brasileiro. Que bom, aqueles filmes americanos onde os bandidos vão para a prisão, eles saíram da tela e chegaram ao cotidiano do brasileiro. E aí vem, infelizmente, eu acredito, o silêncio de membros importantes da Lava Jato diante dessas inconstitucionalidades como parte desse caminho autoritário, e aí agora nós temos juristas aliados a Lula ironizando exatamente esses membros da força-tarefa que deu um banho de justiça no Brasil. Dallagnol. Zé Maria, queria a tua análise sobre este tema. 2 minutinhos. A indignação dos justos foi a reação do Dr. Deltan Dallagnol. Olha, Aros, há muito aqui, eu fui um dos primeiros a narrar, inclusive aqui na Jovem Pan, sobre este caminho da Lava Jato, de que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol entrariam nos corredores da justiça e poderiam até ser presos, e a tendência era de livrar o ex-presidente Lula. Falei e todos assustaram com a posição, mas era um encaminhamento, inclusive com um cerco muito forte no Congresso Nacional, aprovando leis contra a Lava Jato. Esta organização jurídica chamada Lava Jato, a Força Tarefa, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na justiça brasileira. Nossos filhos e netos vão ler sobre esta operação. Uma junção de profissionais de vários setores. Não foi só o Sérgio Moro, mas foi Sérgio Moro também. Não foi só o Deltan Dallagnol, mas foi o Deltan Dallagnol também. E outros procuradores, outros juízes, policiais e delegados federais e a Receita Federal que atuou fortemente. E eles decidiram passar o Brasil a limpo, mostrando as entranhas do Partido dos Trabalhadores e o que era o governo que distribuía aos empresários e políticos bandidos recursos públicos, roubavam recursos públicos. Isso ficou muito claro, E aí veio a resposta jurídica, que era inclusive previsível. A saída do Dr. Deltan Dallagnol para a política é necessária, ele tem que se defender na área política. O lado jurídico, ele já sabe que perde. Saiu antes do prazo de desincompatibilização, porque estavam armando contra ele, inclusive, uma condenação para torná-lo inelegível, para se ter uma ideia da perseguição. Tá certo, ele precisa de um mandato para lutar de igual para igual com os políticos.